Olá aí, futuro aprovado, tudo bem? Aqui é a Prof. Jéssica Fontes, professora de Geografia, Geopolítica, Atualidades em Inglês. Vim aqui com uma das coisas que estavam mais me pedindo lá do meu Instagram, que era um curso sobre introdução à geopolítica para vocês. Introdução à geopolítica para vestibulares, para o Enem, para que a gente possa aí compreender as particularidades em relação a esse tema que é tão rico e tão complexo também, tá? Então, sejam bem-vindos. Já vou aqui, ó, pedir para vocês deixarem o seu like, deixar aqui o seu compartilhamento, a sua inscrição no meu canal, que isso é muito importante para o crescimento da Prof. E vamos rumos a entender geopolítica no Enem, quem manda no mundo. E eu sempre gosto de começar a falar sobre geopolítica para a gente, na verdade, entender o que é geopolítica através de conceitos. Um ponto importante quando a gente está trabalhando geopolítica é a gente perceber que existe uma diferença entre geopolítica e geografia política, tá bom? Então, muitas vezes a gente acaba trazendo essa dúvida, né? A geografia política, então vamos tratar aí de todos os conceitos, então um por aula, tá? A gente tem ali a geografia política, que é um ramo da geografia, e ela, né, diferente de geopolítica, tá? Ela é diferente de geopolítica. E aí, quando a gente está falando sobre geografia política, a gente está falando ali de um ramo da geografia que nasce, de uma certa maneira, com um dos autores aí mais importantes do pensamento do conhecimento geográfico, que é o Frederic Hatzel, tá? O Hatzel, ele, por exemplo, fala para gente sobre determinismo geográfico e etc. E ele vai falar sobre os estudos da relação entre o Estado, de forma unitária, entre o país, ali, o Estado com E maiúsculo, e seu território, tá? Então, a gente vai ter ali o Hatzel trazendo essa análise da geografia política, né, como análise, uma análise teórica de como a sociedade, tá? Não deixa de ser uma análise teórica estrutural, de como a sociedade, então são pontos aí que a gente precisa estar sempre destacando, como a sociedade e o poder organizam o espaço. Então, por isso que eu trouxe para vocês na primeira aula, o conceito de poder. Porque o conceito de poder, ele perpassa tanto a geografia política quanto, né, aqui o espaço geográfico, quanto a geopolítica. E aí, nesse sentido, quando a gente está falando sobre geografia política, a gente está falando de uma análise interna, das relações internas do Estado e seu território. Quando a gente fala sobre geopolítica, isso é maior, é uma conceituação maior, mais extensa. Fala ali sobre as relações internacionais, entre a relação entre os Estados nacionais, como o poder, e aí quando a gente está falando, né, sobre geopolítica em si, né, como o poder político, econômico, afeta as relações entre os países. Então, perceba aqui que a gente está falando sobre relações entre países, tá bom? Então, a gente sempre tem que pensar a geografia política, a força do Estado, né, intimamente ligada ao espaço, ao seu espaço, tá? A sua, por exemplo, posição, por isso que a gente fala muito sobre determinismo geográfico, né, ao espírito do povo, muitas vezes. E a geopolítica, ela vai nascer ali já no início do século XX como um mecanismo teórico, e aí a gente fala aí sobre a relação entre os territórios, não o território e o Estado, tá? Entre os espaços nacionais, entre os estados nacionais. Então, na geopolítica, a gente vai ver como o Estado é um organismo geográfico e eles se relacionam, tá? Então, poder é o principal ponto de análise que a gente tem aqui. Show? Então, é preciso a gente sempre estar passando pelo conceito de poder, tá? Que é a capacidade de um ator influenciar, decidir, impor suas vontades sobre os outros. E essa forma de influenciar, decidir, impor, esse poder ele pode ser
um poder mais duro, mais direto, através de força militar, tá? Ou de algo cultural, de uma forma econômica, cultural. E aí, quando a gente tem esse poder direto, a gente vai falar que ele é um hard power, tá? Ou seja, ele é um poder direto de influência. Ele consegue decidir, ele consegue impor as suas vontades sobre o outro. E o soft é aquele suave, então a cultura, a língua, tá? Então, todos esses pontos precisam também ser colocados dentro do tabuleiro para que a gente possa entender, né, esse jogo da geopolítica, tá? Então, coloquei aqui uns exemplos na prática para vocês, são os Estados Unidos, poder militar, tecnológico, econômico, cultural. E aí, nesse sentido, a gente vai estudar as ordens mundiais, como os poderes eles foram se organizando e organizando e estabelecendo simetrias e assimetrias dentro do tabuleiro geopolítico mundial. E aí a gente vai pegar principalmente o mundo até a Segunda Guerra Mundial, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que é o mundo da bipolaridade das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, e o fim da Guerra Fria, né, o início ali de uma nova ordem mundial, então desde a década de 90 até hoje, tá? Então, quando a gente analisa a geopolítica contemporânea, a gente vai dar voz, né, aos últimos 30 anos, para que a gente possa entender essa reorganização das relações de poder. Então, por exemplo, com o fim da Guerra Fria, a gente teve os Estados Unidos se colocando ali como o maior poder do mundo, então, o país hegemon. Mas aí, 2001 marca o 11 de setembro de 2001, né, a queda das Torres Gêmeas, trazendo para a gente também um novo cenário, né? Poderia ser ali uma novíssima ordem mundial, uma desordem mundial, onde a gente vai ver a ascensão de múltiplos polos de poder. Então, a gente vai ali alternando de um mundo bipolar, da Guerra Fria, para o mundo unipolar, né, entre 91 e 2001, e posteriormente unimultipolar, que parece uma coisa meio estranha, né, porque são dicotômicos, como pode ser uni e multipolar ao mesmo tempo. Mas uni porque fala sobre ali a unipolaridade ainda muito forte dos Estados Unidos, principalmente na área militar, mas que eu tenho espaço aí para múltiplos polos, como a China, que tem um poder econômico muito forte, a segunda maior economia do mundo, é a maior potência, tá, comercial do planeta, tem um apelo em termos de poder tecnológico muito forte e consegue aí ter uma influência global também bastante relevante, principalmente através de parcerias econômicas. A Rússia com poder militar e energético e até mesmo o Brasil, que é um grande player aí no setor de agronegócio, no setor comercial, então é um país muito grande. Perceba que China, Rússia, Brasil, eles conformam ali um grupo que a gente conhece como BRICS, né? Então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são grandes países emergentes e que estão ascendendo aí no tabuleiro da geopolítica internacional atual, tá? E aí, tipos de poder que a gente tem. Existe o poder econômico, que aí seria ali um poder onde eu consigo ter um controle sobre os recursos naturais, sobre os recursos financeiros, né? No caso, os recursos naturais, especificamente voltados para monetização, né? Comércio, produção, tem a questão militar, a influência política, que é muito relevante, principalmente na atualidade, no mundo contemporâneo, que a gente está vendo ali um mundo de elevada tensão geopolítica. Então, a parte política é extremamente relevante, o modo como os países eles organizam as suas fronteiras, suas relações internas acabam refletindo também na sua influência externa, tecnológico, domínio sobre conhecimento, inovação, tecnologia, energético e cultural, tá? Então, por exemplo, a ascensão dos doramas, a ascensão do K-pop faz com que a gente tenha um poder cultural muito forte da Coreia do Sul. Energético, o Brasil, por exemplo, com os elementos terras raras, né, com o nióbio, com o petróleo, assim como os países da OPEP, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã ali com um poder energético muito forte, com controle de Hormuz. Então, tem muitas maneiras da gente trabalhar poder, e poder, ele está ali no centro da discussão sobre geopolítica, tá? Na próxima aula, a gente vai ver ali outros conceitos, como o conceito de território. E é isso aí, espero que vocês estejam gostando. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.